Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas! Está começando agora a nossa live Comunicando com Propósito. Gente, ontem foi a segunda aula, hoje é a terceira, anteontem foi a primeira. Estou encerrando hoje o ciclo da série Superação. Falei sobre Noé, hoje eu vou falar sobre Natan e sobre Davi. É uma história de quem precisa confrontar um poderoso. Você já se pegou nessa situação? De ter que falar uma verdade desagradável? E aí, qual foi o sentimento que veio? Dúvida? Devo ou não devo? E se a pessoa parar de gostar de mim? A aula de hoje está muito forte. É a última da série Superação. Pega papel e caneta, que a aula está começando. Hoje eu quero te falar sobre a importância de permanecer do lado da verdade. Muitas das vezes, as situações nos pressionam. Eu não quero que você pense que eu estou falando, é a briga do certo contra o errado. Nem sempre é isso. Às vezes, a gente não quer magoar alguém. Às vezes, a gente não quer ferir. Às vezes, será que eu devo mesmo falar isso que está aqui? Só que, entende, não é por maldade, não é porque é errado, mas é que às vezes você não quer causar um dano e acaba deixando de falar o que precisa. Eu estou falando desse momento em que você, mais uma vez, é colocado contra a parede por causa da dúvida, por causa do medo. Falo ou não falo? Entrego a mensagem ou não entrego? Digo a verdade ou não? O momento que você começa a calcular o efeito da sua ação. Entende? É difícil tomar essa decisão. É difícil. E a história que eu vou contar, eu vou lembrar para você hoje, é a história de Natan, o profeta de Israel, e Davi, que era o rei. Quem conhece essa história do rei Davi e do profeta Natan, coloca o emoji da nossa live, que é a mãozinha fechada. Essa história está em 2 Samuel 12, tá bom? Se você quiser abrir a sua Bíblia, eu tô com um trecho aqui no meu roteiro e eu vou ler para você, tá bom, gente? Olha só, essa história do rei Davi é uma história terrível, é uma história horrorosa. E eu vou te contar, mas dessa vez o rei Davi não vai ser protagonista. Aqui na live eu já te falei de quando Davi matou Golias. Recentemente eu estive no túmulo do rei Davi, lá em Israel, eu contei da experiência. Já te falei do rei Davi que tocava harpa para o então rei Saul, para que ele se acalmasse. Davi sempre como protagonista. Davi sempre tomando as decisões, resolvendo, vencendo. Só que nessa história, Davi é o errado. Davi tinha cometido um erro impressionante. Impressionante. Por quê? Ele era o rei de Israel. Ele era o cara famoso em todo o território, um herói de guerra. E ele tinha mulheres, concubinas. Naquela época podia, né? Hoje em dia é uma só. Pelo menos tem que ser. Gente, tem que ser, né? Tem gente aí que quebra a regra, mas causa mais problema do que qualquer outra coisa. Mas naquela época podia. Davi tinha esposas, tinha concubinas. E ele ousou olhar para uma mulher casada. Olha que história. Nossa, essa história de Davi, eu não vou nem me alongar muito nesse trecho, porque ela tem ensinamentos que não são da aula de hoje. Na aula de hoje basta você saber que ele era casado, se envolveu com uma mulher casada, deu um jeito do marido dessa mulher ir para a guerra, ser esquecido no fronte para ser morto, o que é terrível, e depois ele se casou com essa mulher.
Essa história tem muitas lições, mas para de hoje basta você entender que ele errou, que ele estava no erro. Se ele tivesse feito isso lá na minha área, zona norte do Rio de Janeiro, onde eu cresci, ele não tinha durado um dia para contar a história. Manchete do jornal dia seguinte era: vacilão, não vai enganar mais ninguém. Era assim. Porque o que ele fez é horrível. Mas ele era o rei. Olha só, agora vamos lá, entramos na nossa história. Ele era o rei, ele estava errado, mas ele era o poderoso. Ele tinha vacilado, mas ele era o dono do pedaço. E aí, nesse momento, entra o profeta Natan. Naquela época, os profetas eram os representantes de Deus na terra. Os reis governavam politicamente, criavam as leis, e os profetas, eles cumpriam um papel de ouvir Deus e falar com o povo. Isso aconteceu muito antes de Jesus Cristo, e depois que Jesus vem, morre e ressuscita, ele cria uma ligação direta entre a gente e Deus. Hoje em dia, não há intermediários entre o homem e Deus. Você ora e fala, você pede ao Espírito Santo de Deus, a sua oração vai chegar aos céus. Naquela época não era assim. Naquela época existia a figura do profeta. Então esse cara era muito respeitado. E esse cara tinha muito poder. Poder que vinha de Deus. 2 Samuel 12, versículo 12. O Senhor Deus mandou que o profeta Natan fosse falar com Davi. Natan foi e disse, abre aspas. Aí, olha só, Natan começa a contar uma história. Olha que legal, gente. Eu sempre estou dizendo aqui que a gente tem que contar história. Eu faço isso todas as manhãs aqui com vocês. Eu conto história. Por quê? Porque quando você conta história, você facilita que o outro te compreenda. O storytelling é a arte de contar histórias que passam lições, conceitos, ensinamentos. Jesus fez isso ao longo de toda a sua vida e é isso que Natan está fazendo aqui, tá? Natan, ele vai dar uma lição. Ele vai chamar Davi na responsabilidade, mas ele está dando para a gente aqui uma lição de comunicação. Presta atenção. Davi tinha cometido aquele erro horroroso que eu comentei antes. Aí ele começa a contar uma história para o rei. Rei, senta aí, quero te contar um negócio. Havia dois homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto o pobre tinha somente uma ovelhinha. Tadinho do pobre, só uma. E ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa, junto com os filhos dele, junto com os filhos do pobre. E ele alimentava essa ovelha com a própria comida dele, rei. Olha que homem bondoso. Deixava que a ovelha bebesse do seu próprio copo e ela dormia no seu colo, porque ele amava muito essa ovelhinha. A ovelha era como uma filha para ele. Só que teve um dia que um visitante chegou à casa do homem rico e esse não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para esse visitante. Em vez disso, ele foi lá na casa do pobre, rei. Olha o que esse homem fez. Foi na casa do pobre, pegou a ovelha do pobre, a única que ele tinha, matou, cozinhou e deu para o visitante comer. Olha a história. O rico tinha muitas ovelhas, tinha muito gado, mas ele não quis matar uma das que ele tinha para transformar em comida para o visitante que ele estava recebendo. Aí ele foi lá na casa do pobre, pegou a única ovelhinha dele, matou e entregou para o amigo. Essa foi a história que o profeta Natan contou para o rei Davi. E qual foi a reação do rei Davi? Estava todo errado. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse, lembra, Davi era o rei, Davi era o dono da história, Davi era o dono do território, Davi era um herói nacional, famosíssimo, o cara que matou Golias anos antes. E Davi diz, eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso
deve ser morto. Tem que ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes mais o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Então Davi condena completamente a atitude desse homem rico, que foi lá pegar a única ovelhinha do homem pobre. Ato cruel, ele chama isso coisa tão cruel. E aí Natan, depois de passar o storytelling dele, levanta o dedo para Davi e fala: esse homem, rei Davi, é você. Natan criou uma parábola. Natan criou uma história em que causa e efeito eram semelhantes ao pecado que Davi tinha cometido. Natan envolveu Davi numa história para que ele chegasse à conclusão do que era certo e errado, do que tinha que fazer, de quem deveria ser punido. E quando Davi estava completamente envolvido nessa história, ele falou: esse homem é você. Olha isso. É isso que diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu tornei você rei de Israel e te salvei de Saul. Saul foi o rei anterior de Israel que perseguia Davi, tentou matar Davi. E eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu os meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? O que Davi tinha feito era horrível. Você fez com que Urias, o heteu, que era o marido de Betseba, que é essa mulher com quem ele teve relações e se casou depois, Urias foi o cara que ele mandou para a guerra para morrer, para ele poder ficar com a mulher do cara. Você fez com que Urias, o heteu, fosse morto na batalha. Deixou que os amonitas, inimigo do povo de Israel, o matasse e então ficou com a esposa dele. Portanto, por que você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias? Sempre alguns dos seus descendentes morrerão de forma violenta. Você conhece a história de Davi? Você conhece a história de Absalão, filho dele? E também afirmo que farei uma pessoa da sua família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e as der a outro homem. Depois procura a história de Absalão, filho de Davi. E ele terá relações com elas em plena luz do dia. Ou seja, aquele erro que Davi tinha cometido, Deus estava falando que ia punir ele com vergonha pública. Tá? Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia para todo o povo de Israel ver. Então Davi disse: eu pequei contra Deus, o Senhor. E Davi se arrepende logo. E aí Natan responde: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Aqui está a história, que nos interessa até aqui, tá? Qual é o ponto que eu quero que a gente reflita? Não é sobre Davi, é sobre Natan. Natan era um profeta. Era a voz de Deus na terra. Davi era o rei. E ele vai até o rei para falar: você está errado. Você cometeu algo que não se poderia fazer. O que eu quero que você pense, trazendo agora para o nosso mundo, para o universo da comunicação da nossa mensagem? Quero que você pense que, assim como Natan, você tem uma mensagem para entregar, mas às vezes essa mensagem incomodará alguém. Talvez essa mensagem não vai ser tão bonita para alguém que é poderoso. Talvez essa sua mensagem vai ser dura demais para ser compreendida. E quando você percebe isso, você entende: caramba, mas o que eu tenho que dizer é forte. O que eu tenho que dizer pode desagradar. O que eu tenho o que dizer pode machucar. Você já se pegou nessa situação? Eu quero saber aqui, manda o emoji se você já se viu nessa situação de Natan, de ter que dizer uma verdade dura para alguém. Uma verdade que ia doer. Você já passou por isso? Me conta. Enquanto eu tomo meu chazinho aqui, me conta. Já passou ou não passou? Se você colocar o emoji, eu vou entender que sim, que você já passou por uma situação dessa, como Natan passou. A Débora está dizendo aqui, ó, nossa, muitas vezes.
O Ivo está dizendo sim, já passou por isso. Então não foi só o profeta Natan nem eu, né? Marinha aqui também está dizendo, tá botando, a Yali também está botando, Rafael. Legal, gente. A aula, lembra, qual é o nome da série que a gente está fazendo essa semana aqui? Superação. E essa aula aqui é sobre o quê? Superar o medo de comunicar o que é certo. Superar a falta de coragem que nós precisamos ter para entregar nossa mensagem. Superar o medo de desagradar. Tem 2 pontos aqui nessa aula que a gente precisa compreender. Eu vou te dar um alerta. Porque tem muita gente que confunde a hora de repreender alguém e exagera. Quer parecer, quer criar uma imagem de que é o bonzão. Eu sou o correto. Eu não quero que você seja assim. Você que é meu aluno, minha aluna, nosso compromisso não é com a fama. Nosso compromisso é com a verdade. E eu estou pegando a história de Natan para te contar isso, tá? Vamos lá. A gente precisa superar o medo de comunicar o que é certo. A gente precisa superar a falta de coragem para dizer o que a gente precisa dizer. A gente precisa superar o medo de desagradar. Quais são as perguntas que vêm na nossa cabeça? Mas o que vai acontecer comigo se eu entregar essa mensagem? Mas e se fulano parar de gostar de mim? Se a simpatia dele por mim acabar? Mas eu vou acabar magoando essa pessoa. Eu prefiro não falar. Por que você tem que falar? Esse é o ponto. Por que você tem que falar? Porque se for a verdade, ela precisa ser dita. Entre a mensagem dura e a boazinha, decida ficar com a verdadeira. Estou pegando aqui o exemplo do profeta Natan. Aqui tem um ponto interessante. Natan recebeu essa ordem de Deus. Deus falou, Natan, vá lá com Davi e repreende o rei. Tá? Então, Natan não tinha dúvida do que ele tinha que fazer. Ele era profeta, ele era a ligação de Deus com o homem, ele recebeu uma mensagem e falou, eu vou entregar. Muitos de nós, se não tivermos tão claro, não foi Deus que mandou eu fazer, vão fraquejar. E o que você usa nesse momento de dúvida para vencer? Ponto 1. O que eu vou dizer é verdade? Quem mandou eu dizer, ou o que me motiva a dizer, é justo? Vou anotar aqui. O que eu vou dizer é verdade? Quem mandou, ou o que motivou, é justo? O que é justo? Vamos lá, eu uso o conceito bíblico de justiça. O que é justo? É corrigir o que está errado. Isso é justo. O justo tem a ver com acabar com o errado e fazer certo. É ser o certinho. Quem te mandou fazer e o que te motivou a dizer é justo? Está equilibrado? Está na direção certa? Terceiro ponto, eu vou bater nessa tecla sempre que eu puder. O que você vai dizer ajuda as pessoas? Esse é o ponto. Aqui, ó, ajuda as pessoas? Por que a decisão de Natan ajuda as pessoas? Porque Davi, apesar do erro dele, era um grande rei e seria um rei ainda maior. Se você não sabe, eu sou apaixonado pela história de Davi. E um dia eu vou preparar uma série só sobre ele, tá? Daí eu te falo sobre várias coisas. Aqui tem uma liçãozinha que não tem a ver com a nossa aula, mas eu vou te entregar. Davi cometeu um erro, mas se arrependeu e continuou crescendo. Então, se você algum dia na sua vida, ou nesse momento, está numa fase de erro, de ter cometido um grande erro, há esperança. Arrependa-se, corrija seus caminhos e caminhe para ser grande, como Davi, tá bom?
Guarda isso. Voltando aqui para o tema da aula. Como é que você sabe que você tem que entregar a mensagem dura? 1. Ela é verdadeira? 2. O que te motiva ou quem te deu a mensagem é justo? 3. A sua mensagem vai ajudar as pessoas? Quando Natan repreende Davi, ele recoloca Davi no lugar certo. E ao fazer isso, toda a nação de Israel é abençoada. Porque o rei voltou para o prumo. O rei colocou a cabeça no lugar. Pegou essa? E sobre errar e ter uma nova chance, eu quero te contar uma coisa. Foi com essa mulher, Betseba, que Davi teve Salomão, que é o homem mais sábio do mundo, segundo a Bíblia. Ou seja, ele cometeu um erro, um pecado horroroso, cruel. Ainda assim, Deus foi tão misericordioso com ele que permitiu que dessa união surgisse Salomão. Então, os alertas que eu quero te dar, eu estou chegando aqui no final da aula, tá, gente? Os alertas. Porque eu quero te chamar atenção pelo seguinte, não acha que você tem que sair por aí corrigindo as pessoas. Natan tinha uma direção de Deus. Não acha que corrigir alguém vai te fazer melhor. Não confunda. Não fique soberbo, soberba. Agora cabe a mim dizer o que é o certo e o errado. Não, abandona isso do teu coração. Essa postura, ela está completamente errada. Então, 3 alertas aqui. Manda um abraço pro meu irmão Thiago Brunet, que acabou de entrar na live. 3 alertas. Não confunda a verdade com falta de educação. Tem gente que fala assim, fui lá e falei umas verdades porque eu sou autêntico. Não, você é mal educada. Você é mal educado. Não confunda. A verdade, ela não está aí para te fazer ser melhor ou pior. Ela existe para destruir a mentira. Não use a verdade, o falar a verdade, para querer ser melhor do que os outros. Não confunda verdade com falta de educação. Tá? A gente precisa saber como falar com as pessoas. Aliás, aqui é uma aula de comunicação, né? Então eu estou te ensinando isso. A gente precisa, nos momentos duros e nos momentos fáceis, nos momentos doces, nós precisamos calcular as nossas palavras. Ponto 2 do alerta. Quem repreende no privado quer ajudar. Quem repreende publicamente quer aparecer. Natan chamou Davi para conversar. Falou, você está errado, cara. Deus mandou te dizer aqui que vai acontecer um monte de coisa ruim na sua vida. E aí Davi fala, eu me arrependo. Eles estavam no privado. Davi não chegou na praça pública, no meio do templo, e falou, olha, Davi, seu vacilão. Não foi assim. Por que você quer fazer isso? Não faça. Quem repreende no privado, ou seja, a sós, no tete-a-tete, quer ajudar. Quem faz isso publicamente quer aparecer. Não queira aparecer. A Luciana está falando que a minha fala complementa o Café com Destino, que é a live que o meu irmão faz, né? E quando ele estava falando sobre esse ponto aqui, eu falei, caramba, eu vou falar sobre isso hoje. Enfim, existe uma conexão, uma sintonia. Terceiro ponto do alerta. Não haja por emoção e sim pela verdade. O que é agir por emoção? É você achar que você tem que falar alguma coisa. Estou sentindo. A verdade, ela não é para sentir, não, gente. A verdade, ela é ou ela não é. Ela é ou ela não é. Entende? Não é para sentir, estou sentindo, não. Não haja por emoção. Ai, tá tudo preso aqui na minha garganta, eu preciso dizer aquilo para aquela pessoa. Não faça isso. Meça as suas palavras e haja apenas por meio da verdade. É verdadeiro? Quem te disse para falar, o que te motiva a falar é justo? Vai ajudar as pessoas? Fala. Não vai ajudar as pessoas? Não fala. Por que você vai usar a tua boca para botar alguém para baixo? Por que você vai deixar sair do seu coração palavras que só vão fazer mal? Por quê, gente? Não perca seu tempo. Não perca seu tempo. Pelo contrário, use seu tempo, a sua boca e o seu coração para construir dias melhores na sua vida. E aqui nessa aula de hoje tem lições preciosas que vão te ajudar a se relacionar melhor, a ser benquista, a não ser uma pessoa desagradável que acha que, não, eu sou autêntico.
eu falo o que eu penso. Não, para de ser mal educado. Apegue-se à verdade. E eu quero deixar uma frase com vocês que é o seguinte. Eu espero que ela faça muito sentido para vocês e você agarre essa frase no seu coração como sua. Eu vou subir um banner com ela. A verdade, ela não existe para agradar. Ah, eu vou falar umas palavras ali para agradar a pessoa. A verdade, ela não existe com essa finalidade. A verdade existe para destruir a mentira. Quando Natan vai falar com Davi, ele entrega uma verdade. Ó, você errou. Isso é uma verdade. Davi estava vivendo uma situação horrível. Imagina um rei, o cara tinha de tudo. Fica com a mulher do outro, ainda dá um jeito de matar o cara, que coisa horrorosa. Isso é um relacionamento de mentira. Isso é uma vida de engano. A verdade, ela não existe para agradar, ela existe para destruir a mentira. Quero te agradecer, você que ficou até aqui, agradecer pelo seu carinho, pela sua audiência. Te pedir para pegar o link, compartilhar com amigos e amigas, deixe o seu comentário, deixe a sua curtida, isso é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é legal, é do bem, é relevante e ele entregue para mais pessoas. Quando você compartilha o link, quando você comenta, quando você se inscreve no canal, quando você deixa a sua curtida, você está ajudando a ampliar o alcance da mensagem do bem. Eu estou encerrando essa série, a série Superação, com dicas e lições para que você vença o medo, para que você vença as dúvidas, para que você fortaleça a sua mensagem, entregue o seu conteúdo, para que mais pessoas sejam transformadas, tá bom? Eu volto semana que vem com uma nova série sobre comunicação e propósito, uma nova série que eu penso, que eu crio para te ajudar a caminhar e para fortalecer a sua mensagem, tá bom? A gente se vê em breve. Eu desejo a você saúde e paz.